Hey guys, what's going on? Robert for International Postal Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet, através do YouTube. Fique ligado. Pessoal, nesse vídeo eu vou tentar basear 3 pontos específicos da pandemia, principalmente do setor econômico. A gente sabe também que a gente está preparando outro para falar literalmente sobre a autonomia do Banco Central, que está aí destilando ódio e, enfim, está tentando desvincular, tentar imprimir dinheiro, injetar dinheiro na economia para que a economia realmente possa ter liquidez em todos os aspectos. Só que, diga de passagem, o governo assumiu um caminho totalmente oposto do mundo. Aí ele tentou voltar atrás, ou seja, perdeu tempo, e a gente sabe que tem 3 coisas importantes que você precisa saber que o governo tem que investir literalmente right away, ou seja, rápido, soon as possible, o mais rápido possível. Primeiro é o quê? As medidas têm que ser voltadas para o trabalhador e para as pessoas mais carentes. E a gente sabe que, diga de passagem, o governo está brecando esses R$600. Ontem mesmo brecaram o saque do PIS/PASEP para dar oportunidade que as pessoas possam sacar o fundo de garantia propriamente dito daqui para diante. Ou seja, um dinheiro que você já trabalhou, um dinheiro que muitas das vezes você foi empurrado dentro do trem, do metrô, chegou lá para trabalhar só o bagaço, um dinheiro que é seu, que você já conquistou. Então, outra coisa importante é injetar dinheiro também nas empresas. Isso é fundamental. Poderia se usar também o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Socioeconômico, para poder dar uma margem de lucro. Diga-se de passagem, quem vai perder nas empresas no Brasil, principalmente são as micros e médias empresas, vão desaparecer. Conclusão disso, desemprego em massa, diga-se de passagem. A gente está vendo também que o Banco Central e a equipe do Banco Central, que está assaltando o Estado, está tentando voltar a emitir dinheiro. Eles querem emitir dinheiro para tentar tampar, brecar os voos de galinha, literalmente. Ou seja, a equipe tem uma questão meio que pragmática, está tentando desvincular isso, mas está de olho mais nas reservas e o assalto ao Estado, certo? Outra coisa importante é o setor financeiro e bancário. Por quê? Tem que ser injetado para que haja liquidez. E muitas das vezes as pessoas que estão em posições diferentes, a gente sabe que é uma época de queimar ativo e passivo, muitas das vezes para que haja liquidez. Então, essa cadeia de quebradeira vai trazer literalmente uma catástrofe, ou seja, uma liquidação corrente, ou seja, da lógica do sistema. Essa é a lógica do sistema. Por outro lado, a gente está vendo que o ministro Paulo Guedes, muitas das vezes, com seu pragmatismo e essa tecnocracia, não está conseguindo encontrar mecanismo para poder. Hoje mesmo está querendo barrar o Senado para que haja, numa eventualidade, diga-se de passagem, trazer mais recurso para a população. Eles estão de olho no bife. Eles querem que a população realmente se lasque. A linha de política realmente agora é tomar a ação. Então a gente vai falar um pouco sobre o que poderá acontecer com o Brasil. A gente sabe que o campo monetário agora, depois dessa curva, o mundo indo para o lado e o Brasil indo para o outro, eles vão querer usar a política monetária. Os Estados Unidos não existe política monetária, mas diga de passagem, são detentores do dólar. Já imprimiram mais de 10 trilhões. Nunca houve isso na história do mundo. Ou seja, está todo mundo querendo pegar empréstimo em dólar, principalmente bancos, instituições, empresas, para que o FMI possa fazer o que deve ser feito. Isso é uma cascata, né? A gente sabe que o valor é retribuído. Diga-se de passagem, então eles querem imprimir título e estão acompanhando, ou seja, Bolsonaro assume todas as congruências. Antes de tomar qualquer decisão, ele tem que consultar o Trump, ou a BIND ou o FMI. A política monetária do Brasil é a mesma coisa. Estão querendo imprimir dinheiro para poder comprar os títulos de juros a longo prazo, com a taxa, o triplo da taxa Selic. Isso é importante entender.
E tem muito Bolsonaro que vem atacar a gente, falar que no governo da Dilma a taxa Selic era 14 ponto alguma coisa. Que hoje no governo de Paulo Guedes é 4 ponto alguma coisa. Eu já expliquei isso e vou terminar falando novamente. Por que a taxa está tão baixa, Selic, a taxa referencial? Porque nós não temos indústria. Se não tem indústria, não tem trabalho. Se não tem trabalho, não tem renda. Se não tem renda, ninguém compra. Se ninguém compra, se não tem demanda, a inflação continua lá embaixo. A taxa Selic é a mesma coisa. Mas a ideia do Roberto Campos Neto, que veio do Banco Santander, que faz parte dessa autonomia do assalto ao Estado, é realmente comprar títulos a juros de longo prazo. Ou seja, é o que os bancos estão fazendo aqui fora. Só que aqui é diferente. A taxa aqui é zero a longo prazo. No Brasil vai chegar a 12, 13%. Então a dívida de 10 anos é tiro no pé. Então eles estão querendo dar congruência, encher de gás e dar mais um voo de galinha. A operação que todo mundo faz no mundo é totalmente inversa. Tem o mesmo segmento, entendeu? É a lógica do sistema, mas no Brasil sempre tem que ter o jeitinho. Uma das minhas opções era usar o BNDES para poder ajudar as empresas pequenas e médias. Ou seja, acelerar as medidas de articular a produção, criar setores industriais, também está nas nossas pautas do Trust. É uma boa ideia para que o Brasil possa realmente produzir valores agregados, manufaturado, que geram riqueza. Então, a linha de política agora é agir, só que nós não temos a política. Existe o protecionismo de uma ideologia, de um presidente que acha que ele tem que fazer tudo baseado em teoria. E aí onde que entra o Brasil, é o que eu vou explicar para vocês. Então, a cadeia global geopolítica é cada um por si. Então tá todo mundo puxando os seus interesses. Estados Unidos, a Europa imprimiu bilhões de euros e já está tentando desvincular tudo. E a gente sabe muito bem que quem tem as matrizes de tecnologia é o que gera riqueza. Ou seja, quem tem esse tipo de manufaturado realmente consegue seguir em frente. Por que eu estou querendo dizer isso? Quais são os países que têm o maior índice de desigualdade? São os países, não somente os emergentes, mas se a gente for generalizar, os países que têm maior índice de desigualdade são os países, propriamente dito, que usam no mercado mero exportador de commodities de matéria-prima. Resumindo, bottom line, que nem a gente fala aqui, diga-se de passagem, o que significa isso? Então, os países que vendem minério de ferro e agronegócio são os países que mais têm desigualdade. Ou seja, se a gente for colocar a Alemanha, a França e a própria Austrália, eles também produzem muito minério de ferro, agronegócio, enfim, soja, milho. Mas diga de passagem, o veículo, a válvula propulsora sempre é a indústria. E é isso que nós temos que acordar no Brasil. O Brasil está desindustrializado, sempre falo isso, desde 1980. Então, para que a gente possa acelerar as medidas para articular a produção, a gente só vai poder fazer em cima de uma criação de um setor industrial. Diga-se de passagem, é isso. Outra coisa importante, o PIB brasileiro vai cair mais de 10%, ou seja, péssimo vai ser a caída mundial. Nos Estados Unidos 30%, o Brasil vai cair mais do que isso. Não é assim, desculpa. Então a gente vai ser vítimas de um setor social, ou seja, é o que está desencadeado. Vai ter uma deflação gigantesca porque nós temos 70% do PIB está baseado no setor social, como shopping, comida, restaurante, táxi, Uber, enfim, cabeleireiro, todos esses serviços vão ter uma queda brusca, porque as pessoas não podem estar articulando, principalmente por causa dessa pandemia. Não pode estar em lugares propriamente como antes, organizado. Então, o setor industrial de produção provavelmente vai cair de 20% a 30%. Construção civil, agricultura, enfim, esse sistema da indústria também. E o emprego vai ser em massa. A gente já está com 50 milhões de pessoas inadimplentes, 60 milhões de pessoas inadimplentes. Já falei para vocês, vocês estão careca de ouvir.
mas a gente tem 50 milhões, um pouco mais, de pessoas na informalidade. Então não gera riqueza, gente, porque não tem carteira assinada. Nem para esse programa falsário da reforma da Previdência. Como é que as pessoas vão pagar a reforma? Pagar. O dinheiro tem que sair de algum lugar para pagar a aposentadoria de outro. Como isso vai acontecer se ninguém tem carteira assinada? Uma coisa importante também, você que está do outro lado, vai ser a explosão da nossa dívida, que vai chegar aí a 500%. Cerca de 500 bilhões. É muita grana. Então, por quê? Não tem como fazer arrecadação tributária, a arrecadação tributária vai desaparecer, não vai ter atividade que gera tributo, porque nós estamos vivendo uma pandemia gigantesca, a inflação vai continuar na mesma. Eu penso que não vai ter, a inflação vai continuar no mesmo, mas vai ter deflação, porque as pessoas que produzem uma água de coco por R$3 vai vender a 4, a 5, ela vai ter que, se ela produz a 2, ela vai ter que vender a 1, vai ter que abaixar o preço para poder tentar sobreviver. Então a taxa de câmbio também vai ser mantida e muitas das vezes um pouco mais alto, isso vai estragar literalmente a conjuntura da economia brasileira. Então a gente já viu aí que o próprio Fed novamente em 2008 já havia imprimido 800 bilhões de dólares e hoje, nesse exato momento, acho que até segunda-feira, a gente vai ter a cifra de 10 trilhões de dinheiros. Então, o PIB norte-americano era na casa de 20, então a gente está vendo que o PIB vai ser rachado para poder tentar ajudarem as empresas. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês que, infelizmente, o Brasil vai ser um país que vai ser literalmente devastado em todos os aspectos por causa desses fatores. Enquanto a gente não pensar em quebrar essa disruptura, dessa indexação da economia norte-americana, investir na indústria, na ciência, na tecnologia, para que a gente possa gerar emprego, criar produtos manufaturados de high tecnologia, com valor agregado, a gente nunca vai se sobreviver. Satisfazer os amigos de Jair Bolsonaro, os ruralistas, os fazendeiros, latifundiários, enquanto nós estamos em plena pandemia, nego morrendo às tortas e direitas, só em Nova York, lá do outro lado, já morreu hoje mais de 2.000 pessoas. E a gente precisa fazer uma alta análise. Então não é agronegócio, Jair Bolsonaro, que vai favorecer investidores privilegiados. Estão vendendo. Mas aí surge a família com uma ignorância de uma ideologia ultrapassada, vai lá, breca a China, que gera aí para o Brasil, só no passado, 68 bilhões de superávit. O superávit do Brasil esse ano vai ser nada. Sem falar da Venezuela, que gerava também em torno de 18 bilhões de superávit, por causa de uma ideologia em querer defender os atributos do neoliberalismo, principalmente de Donald Trump. É ridículo a gente ver uma situação. O mundo indo para o lado e o Brasil indo para o outro, porque acha que é somente uma gripinha. A gente sabe muito bem que a economia não estava indo bem. Desde 2008 vem dando os seus pulos, cavalgando. A Dilma ainda fez algo, mesmo com os erros, conseguiu ainda sobressair e deixar algo para poder ajudar a economia. Só que o Banco Central está de olho. A ciranda financeira é torpe, é corrupta, é corrupta. E eles estão assaltando o Estado e a gente vai bater de frente. Como eu já falei para vocês ontem, nós vamos mostrar a realidade desse cartel que na realidade está querendo seguir os mesmos impasses de fora. Nós não emitimos dólar. O nosso real, até o nosso dinheiro é emitido fora do Brasil. Cada R$1 que você emite custa 9 centavos. E é isso que a gente tem que entender. Então o Brasil, o sistema capitalista como um todo, ele gera desigualdade econômica. O capitalismo cria riqueza para alguns. Esse retorno crescente só serve para a coesão burguesa. O capitalismo, ele distancia e gera a desigualdade em todos os aspectos.
E é isso que a gente precisa entender. Somente um processo revolucionário desprende a gente das conciliação de classe, quebra a autonomia dessa questão orgânica do sistema financeiro brasileiro, que é uma máfia que drena de todo trabalhador para o rentismo e o da dívida, que corrobora com mais de 70%. A implosão da nossa dívida esse ano vai chegar a 500%, ou seja, em torno de 500 bilhões de reais. Será que o dinheiro que a gente tem vai dar? Não vai, gente. Por isso que eu falo, se preparem, orem e sigam em frente. Façam o melhor, porque tudo isso já está calculado. Os grandes empresários que mexem no tabuleiro, eles sabem o que fazem. Eu vi hoje vídeo de pessoas felizes por causa de R$600. Isso não vai mudar a vida da pessoa. Esse dinheiro já está comprometido. Lá na frente você vai pagar. É isso que você tem que entender. Esse dinheiro não tem valor de compra. Quando você vai no mercado, você não traz nada. Vai ser um chat, um tiro só. Se você errar, você vai continuar na mesma. Essa é a mensagem de hoje. Enquanto nós estivermos pensando em ruralista, no agronegócio, em vender minério de ferro, nós vamos continuar com a maior desigualdade do mundo. Robert for International Pulse Research. Don't go away. Stick around. Tem mais. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.